Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando na cidade de Muriaé, o Atlético empatou pela segunda vez nessa Série B do Campeonato Brasileiro, 1-1 com a equipe do Tombense. Com este resultado, o Dragão chegou a 5 pontos e caiu para a 7ª colocação. O Atlético estava em 5º, agora é o 7º colocado. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o jogo, mas também quero falar sobre aspectos gerais envolvendo o Atlético nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Logo depois da vinheta de abertura eu trago os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, ajude a fortalecer este espaço que é totalmente dedicado ao futebol goiano. A gente precisa ter plataformas dedicadas ao nosso esporte, fortes, dentro das principais redes de comunicação, dentro das principais mídias da internet. Bom, vamos trazer aqui o recado daqueles que ajudam a gente a manter esse projeto de pé. Eu falo da WR Softwares. A WR Softwares te oferece nota fiscal, sistemas para nota fiscal eletrônica, para oficinas mecânicas e funilarias e também supermercados, bares e restaurantes. A WR Softwares é uma empresa que se especializou nesse tipo de mídia, justamente nesse tipo de segmento, para te fazer um trabalho diferenciado. WR Softwares 99476-6373. Outra vez o Atlético começou ganhando o jogo, 1-0, gol do Gustavo Coutinho. Gustavo Coutinho vai se fixando, ele vai ganhando de fato a posição. Hoje não é uma camisa em disputa essa 9 do Atlético. O Gustavo Coutinho é o dono dela, fez um gol de oportunismo, um lance em que nasce com uma dedicação muito grande do Haldney, o zagueiro tentando fazer ali a proteção, para que a bola saísse pela linha de fundo. O Haldney roubou a bola, o Tubarão foi para uma disputa, o zagueiro acabou dando um passe sem querer para o Coutinho, mas ele aproveitou muito bem e fez 1-0 para o Atlético. Depois o Atlético tomou o gol já quase na reta final, por volta ali dos 25 minutos do segundo tempo, quando o Egídio, jogando improvisado de centroavante, ele acabou empatando a partida. Falar um pouco sobre o jogo. O jogo foi bem característico de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, uma partida muito disputada, muitos lances de disputa de bola, faltas, também um número razoável, vamos dizer assim, de faltas, mas um jogo em que as equipes, especialmente no campo ofensivo, elas erraram mais do que acertaram. Porque se você pegar o Atlético fez o gol com o Gustavo Coutinho e perdeu duas oportunidades claríssimas de fazer o segundo gol, uma com o Bruno Tubarão, outra com o Ayrton. Os dois cara a cara com o goleiro, era só escolher o canto, acabaram finalizando para fora. Os lances foram até parecidos, foram erros parecidos, e ali um 2-0 muito provavelmente matava o jogo. Então vai dizer que aconteceria isso, porque o Atlético já permitiu que adversários buscassem vantagens desse tamanho, mas a probabilidade de vitória era muito maior do que no 1-0 que estava até o momento em que os jogadores perderam aqueles gols. O Tombense também perdeu chances muito claras, O Tombense perde uma com o Matheus Friso ali para frente da marca do pênalti, com um gol escancarado. Ele chutou a bola na cabeça do companheiro, e depois, quando o jogo já estava 1-1, o Alexandre saiu cara a cara com o Ronaldo, bateu, o Ronaldo pegou no rebote, ele com o gol vazio, ele chutou por cima do gol. Até a arbitragem deu impedimento naquele lance, mas depois, olhando o replay, eu penso que se ele tivesse feito o gol, o VAR teria validado o segundo gol da equipe do Tombense. Por que eu estou citando esses lances do Tombense, Porque normalmente nas análises, seja dos torcedores ou seja da mídia local, quase sempre só se fala dos erros do time do nosso estado,
porque aí fica parecendo que só o Atlético errou, só o Atlético perdeu oportunidades claras. Não, o Tombense também perdeu oportunidades claras. Perdeu a primeira oportunidade de empatar o jogo, depois perdeu uma oportunidade de virar a partida. Eu vejo muita gente crucificando apenas, vamos colocar assim, o Mozart neste momento. Eu tenho para mim que o Mozart é uma das, vamos dizer assim, das regulagens que não está funcionando bem. Como que eu vejo esse trabalho do Mozart até agora? Um trabalho sem efeito. Por que sem efeito? O Atlético, que tinha suas virtudes de ser um ataque muito ofensivo, de ser uma equipe que funciona muito bem no seu setor ofensivo, continua sendo assim. Era assim na época do Eduardo Souza, continua sendo assim agora. E um Atlético que tinha defeitos defensivos, mantém eles. Então o Mozart, ele não prejudicou o Atlético de hoje não joga menos do que o Atlético de antes do Mozart, mas o Atlético de hoje também não evoluiu em relação ao Atlético pré-Mozart, então um time estagnado. O Mozart não conseguiu fazer com que essa equipe evoluísse, por isso que eu falo que o trabalho dele não aparece de maneira clara até este momento. Você vê até algumas ideias táticas, mas o efeito ou o resultado é muito parecido. Mas essa é uma dúvida que essa é uma dívida, vamos dizer, que o Mozart não pode levar sozinho. O Atlético tem problemas na formação do elenco. Problemas na formação do elenco é na conta da diretoria. Que problemas eu coloco esse, por exemplo? O Atlético hoje não tem uma dupla de zaga confiável, que você possa falar assim, essa dupla de zaga aqui vai dar conta. Não tem. Pode até ser que um desses garotos consiga, desses que chegaram, né, João Vitor, do Heron, do Matheus Guedes, consigam aí fazerem esse papel, né? Consigam aí formarem essa dupla que vai dar essa sustentabilidade ao time. Mas hoje isso é uma aposta com risco, ao meu ver, sério de que não dê certo. Os que já estavam aí já deram sinais de sua fragilidade. Podem dar a volta por cima? Talvez. O Ramon, por exemplo, não jogou ainda o que jogou no ano passado. Eu nunca achei o Ramon o zagueiro que falaram que era. Que era um grande zagueiro. Nunca vi no Ramon essa qualidade toda. Mas, ainda assim, o Ramon de 2022 era um Ramon melhor do que este até agora de 2023, em que pese ele esteja outra vez aí no departamento médico. Outra, o Atlético não tem um meia. Contratou um meia, ele se lesionou, os outros que vieram até agora, nenhum deles deu uma resposta satisfatória. Marco Antônio não deu resposta, o Tubarão muito menos, já teve muito mais oportunidades, também não deu resposta. O Arauz, em alguns jogos, deu sinais de que poderia ser o que o Atlético esperava. Até o número de jogos é pequeno para a gente cravar isso, que ia chegar à Série B e o Arauz iria ser o 10 que o Atlético esperava. Mas as impressões iniciais dele foram impressões muito boas. Então isso é da diretoria. Outro aspecto, todo mundo sabe que o Atlético tem uma das melhores condições financeiras da Série B. E o Atlético não conseguiu converter isso dentro de campo. O Atlético dentro de campo ele não demonstra ter com certeza até está aí no top 2, top 3 de melhores orçamentos. O elenco do Atlético não é top 2, top 3 da Série A, da Série B. Ele é um elenco equilibrado com aqueles da primeira parte da tabela. Eu classificaria assim. Eu vejo o Atlético ali dentro daquele primeiro terço, mais ou menos, entre os 7 colocados, mais ou menos. Para mim, o Atlético tem um elenco mais ou menos nesse padrão. Ou seja, a força financeira que a equipe tem, neste momento, não prevalece. Lógico que a competição não acaba agora, ela não acontece só agora. Ela vai ter diversos capítulos na sequência. O Atlético pode daqui a pouco pesar a mão, colocar mais dinheiro, especialmente visando aí a próxima janela, né, que é onde o Atlético terá mais condições de fazer uma certa diferença financeira em relação aos seus concorrentes, a maioria deles que não tem a mesma condição do time rubro-negro.
Então esse aspecto, eu vi até uma entrevista do Watson, encontrar esses jogadores não está fácil. Concordo. Você encontrar um meio, o zagueiro menos, né? O zagueiro é menos complicado de você resolver o problema. Agora um meia não é fácil. Só que o Atlético não construiu essa, como que eu vou chamar, essa trajetória vencedora, essa trajetória de sair de um time da segunda divisão do Goiano para chegar a um time que jogou Copa Sul-Americana, fazendo coisas fáceis, né, ou deixando de fazer coisas difíceis. Vai subir quem conseguir fazer coisas difíceis. É assim a Série B, né? Sobe apenas 20%. Para você estar entre os 20%, necessariamente, a não ser que seja aquelas equipes de orçamento muito grande da Série A que cai para a Série B, você tem que fazer coisas bastante difíceis para conseguir chegar ao acesso. E por fim, a gente tem a questão da qualidade dos jogadores. Lógico que diretoria tem a ver com isso, mas o Mozart, às vezes, por exemplo, como é que o Mozart vai assumir o erro de um gol daquele perdido pelo Ayrton? Não tem como. Como é que o Mozart vai assumir o erro de um gol daquele perdido pelo Tubarão? Não é essa a função do treinador. Eu não estou aqui defendendo o trabalho do Mozart. Como eu disse, para mim é um trabalho que até agora não tem resultado, nem positivo nem negativo. Ele manteve o Atlético onde estava. Mas o que a gente precisa observar no trabalho do treinador são estratégias. As estratégias estão dando certo, a maneira, o padrão de jogo dele é um padrão que está dando certo. Acho que que essa é a pergunta. Por exemplo, algo que eu não gosto, todo jogo ele tira o Shailon. O Atlético sábado estava se defendendo bem, eu até elogiei lá na Band News. O Atlético estava defendendo com a bola, jogando no ataque, tentando fazer o segundo gol. O Shailon é um jogador que colabora muito com essa posse de bola ofensiva e ele vem saindo sistematicamente da equipe. Quando ele sai, você pode ver que o Atlético perde a posse de bola, deixa de ter a posse de bola, toma o gol de empate, depois de tomar o gol de empate, aí tenta jogar de novo. Então, tem os erros do Mozart, mas para mim ele não pode levar essa conta sozinho. Mas, ao mesmo tempo, só para concluir, né, o vídeo já está ficando longo, eu acho que o Atlético não é momento para desespero também, né? O Atlético agora tem que... Não, o Atlético está na briga, está em 7º lugar, mas esse G4 aí, ele é um G4 utópico, né? Você tem um G4 aí com 4 times com 100% de aproveitamento. Essa não vai ser a realidade. O Atlético está ali nesse momento com 55%, né, de aproveitamento, fez 5 de 9 pontos. Esse aproveitamento do Atlético é um aproveitamento que o colocará na briga. Eu não tenho dúvidas disso. O aproveitamento, vou até pegar aqui para vocês como foi o aproveitamento das equipes do ano passado e de outros anos. Mas esse aproveitamento de 55% é um aproveitamento que coloca o time aí na briga para subir. Então quem está fora um pouco da realidade é o G4. Se o Atlético conseguir manter um aproveitamento próximo a esse que ele tem no momento de 55%, o Atlético vai brigar e vai brigar muito forte para subir. Olha só, no ano passado o segundo colocado, que foi o Grêmio, teve 57%. Bahia e Vasco subiram com 54,4%, ou seja, menos percentual do que o Atlético tem neste momento. Em 2021 foi um pouquinho maior, 56% o terceiro e o quarto colocado. Em 2020 o quarto colocado subiu com 53%, o terceiro com 53% também. Então a faixa de pontuação que o Atlético tem hoje, mantendo ela, ele vai brigar pelo acesso. Então o Atlético precisa agora de ajustes. Alguns ajustes que dependem da diretoria, outros ajustes que dependem do treinador. Até acho que pelas declarações do Watson, o Mozart dificilmente terá uma vida longa no Atlético, e aqueles que dependem também dos jogadores. Mas não é momento para desespero. Para correções sim, para desespero não. Fique à vontade, torcedor, faça aí a sua consideração, envie a sua mensagem. É sempre muito bom
contar com a sua participação aqui no F62, aqui no Futebol 62. Ótima semana para todos vocês e até a próxima.